Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Bem, hoje em poucos minutos quero tratar sobre a oração, de como ter uma vida saudável de oração. Não podemos ignorar que estamos num mundo que existe tanta coisa que tenta nos distrair, nos ocupar, ao ponto de nós não orarmos. Há crentes que fazem tantas coisas durante o dia, se envolvem com várias tarefas, mas não reservam um tempo de oração. Há crentes que não oram, não têm vida de oração, por alguns motivos, outros por preguiça, outros por ocupações, por tarefas ou qualquer outra coisa. Bem, eu sou o irmão Jeremias Sapita. Antes de avançar com o nosso vídeo, quero pedir que se inscreva nesse canal e ative as notificações. Partilhe o vídeo também e assim estarás a contribuir para o crescimento deste canal aqui, porque esse canal é recente, como você pode ver aí. Nós devemos estar cientes que a oração é importante na vida do cristão. Não há sucesso na caminhada de um cristão sem o mesmo ter uma vida de oração. Porque até estamos numa luta, todos os dias estamos a lutar contra o pecado. E sem a oração não poderemos vencer as tentações. Sem a oração será difícil resistir o pecado e vencer o pecado que nos assedia. A oração, ela expressa a nossa fé em Deus. A oração, ela expressa a nossa confiança em Deus. A oração, ela expressa a nossa dependência de Deus. A oração não é algo ou uma terapia. Quando você se sente mal ou triste, você abre a boca e tira palavras para o ar para depois se sentir bem com você mesmo. Não. A oração é falar com Deus. É colocar os nossos desejos, as nossas necessidades diante de Deus. A oração é louvar a Deus. A oração é adorar a Deus. A oração é uma forma de pedir o socorro de Deus na nossa vida. E é claro, nós oramos pedindo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja manifestada na nossa vida em todas as áreas. Como termos uma vida saudável de oração? Eu quero ler um texto para você, em que depois de Jesus multiplicar os 5 pães e os 2 peixes para mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ele despede a multidão e vai orar. Olha aí em Mateus 14:22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Note que Jesus é nosso exemplo de vida de oração. Quando estava aqui na terra, Jesus foi um homem de oração. Ele nos mostrou que nós, como cristãos dependentes do favor de Deus, devemos ter uma vida regular e saudável de oração. Como podemos ter uma vida saudável de oração? Primeiro, devemos despedir a multidão. Note que Jesus sabia dividir o tempo. Jesus sabia que a multidão precisava dele, do seu socorro. Jesus sabia que a multidão precisava da sua ajuda, mas Jesus não trocava a sua hora de oração pela multidão. Ele não trocava a sua vida de oração pela multidão. Jesus sabia que agora eu tenho que estar com a multidão e Jesus sabia que agora eu não devo estar com a multidão. Eu tenho que estar na presença do Pai em oração, buscar a graça, o poder de Deus. É assim. Nós precisamos despedir as multidões da nossa vida. A multidão, ela representa tudo aquilo que retém a nossa atenção, ou tudo aquilo que nos impede de orar, ou tudo aquilo que nos distrai demasiadamente, ao ponto de nos impedir de irmos à presença de Deus em oração. E é isso que simboliza a multidão. Você deve descobrir qual é a multidão que retém a sua atenção, que não te dá tempo de você orar. Talvez a multidão na sua vida seja o seu celular, as novelas, talvez é a internet, os amigos ou certas tarefas que você realiza. Então primeira coisa, você deve despedir a sua multidão e se apresentar diante de Deus em oração.
Você tem que deixar um pouco a sua multidão, talvez seja Facebook, WhatsApp, redes sociais, ou novela, ou até mesmo amigos, e reservar tempo de oração e entrar na presença de Deus para orar. É assim, tem que despedir. Note que estar na presença de Deus em oração é mais importante do que estar em frente à televisão. Aprenda a dividir o tempo. Você deve aprender a dividir o tempo. A multidão não era coisa má para Jesus. Jesus amava aquela multidão. Mas Jesus nos revela que essa multidão ela pode nos ocupar. Ela pode nos impedir de orar até. Por mais que sejamos que tipo de homem de Deus, ou pregador, ou profeta, seja lá o que for, não podemos substituir a oração pela multidão. Devemos ter uma vida regular de oração. Devemos nos apresentar diante de Deus regularmente em oração. Porque o sucesso do ministério depende de Deus e do seu poder na nossa vida. E nós adquirimos esse poder através da oração. Nem sempre é o pecado que pode te afastar de uma vida de oração ou pode te impedir de orar. Existem coisas que parecem boas que podem te impedir de orar, não te dar tempo para orar. Segundo, participe nas reuniões de oração na igreja. Vemos no texto que Jesus despediu a multidão para ir orar. Uma das formas para nós cultivarmos uma vida de oração e estarmos constantemente conectados com Deus é nós participarmos do culto de oração. É você participar de culto de oração. Nós estamos num tempo em que as pessoas querem o poder de Deus, pessoas querem ser usados com Deus, pessoas querem ser pregadores. Nós vemos jovens com esse desejo de ser pregadores, querem ter dons de língua, de profecia, mas não querem orar. Aqui em Moçambique, os cultos que menos participam pessoas são cultos de oração. Por isso eu falo para você neste exato momento, participe nos cultos de oração. Jesus, mesmo sendo perfeito, era uma pessoa que considerava a oração. E nós devemos seguir os seus passos, iniciando por participar em cultos de oração. Amém? Terceiro, devemos considerar orações particulares. Jesus, ele despediu a multidão e foi orar sozinho. Ele não estava acompanhado por ninguém. Os discípulos não estavam com ele quando subiu ao monte para orar. Nenhuma pessoa da multidão estava com ele quando subiu ao monte para orar. Mas ele foi orar sozinho. Você tem que aprender a orar sozinho. Abrir a porta do seu quarto e fechar, estando a sós com Deus. Olha o que diz Mateus 6,5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Enfaticamente, eu posso dizer assim: a oração particular é uma das orações que Deus mais aprecia. Reserve tempo para orar sozinho. Cultive uma vida de oração. Fixa 1 hora durante o dia em que você vai se apresentar diante de Deus em oração. E você verá Deus abençoando a sua vida e você vai crescer espiritualmente. Deus vai te recompensar. Amém? Quarto, não despache a oração. Jesus, ele orava com amor. Ele passou toda a tarde a orar. Quando despediu a multidão e subiu ao monte, ele passou toda a tarde orando. Mas eu não estou a falar aqui, não estou preocupado com o tempo, não estou a falar aqui de questão de tempo. Tem crentes que oram bonito em 5 minutos do que alguns em 5 horas e vice-versa. O que estou a dizer é que nós devemos procurar nos concentrar o máximo possível durante a oração. Não podemos permitir que
nós mesmos dividamos Deus no momento da nossa oração com outras coisas. Não permitamos dividir Deus com outras coisas durante a oração. Devemos manter os nossos pensamentos em Deus. E tem pessoas que quando oram, eles começam a orar pensando na comida, no jantar. Porque a hora que marcou para orar é a hora do jantar. Então não consegue se concentrar. Não consegue manter seu foco na oração. Outros oram apressadamente, com pressa, porque não querem perder jogo de futebol. Nós, quando oramos, devemos saber que estamos a falar com Deus. Com um Deus que conhece o nosso coração. Se o nosso coração não estiver completamente nele, e se o nosso coração não estiver ansiando pela sua presença, Deus não vai se agradar da nossa oração. Amém? Que a graça de Deus seja sobre você. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E você será notificado sobre todo o vídeo que eu publicar neste canal. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.